TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, mais um Direto ao Ponto começando, e o tema de hoje é empreendedorismo e liderança. A gente vai falar sobre essas qualidades para a nossa qualidade de vida. E quem está aqui com a gente para refletir um pouquinho sobre isso é a psicóloga Andresa Amaral. Seja bem-vinda, Andresa. Obrigada, olá para todo mundo. Muito obrigada pelo convite, não é realmente um tema muito interessante para a gente conversar, acho que não só para quem exerce cargos de liderança, mas para qualquer um que deseja ter um protagonismo diferente aí na sua vida, não é? Exatamente, porque essas características elas são muito confundidas no âmbito das empresas, né? Então, ser um líder na empresa, ser empreendedor, muita gente acha que ser empreendedor é abrir uma empresa ou abrir um negócio. E, na verdade, não é isso, né, Andresa? Essas duas características, o empreendedorismo e a liderança, são questões que estão ligadas a coisas muito maiores, né? É verdade. Então, vamos definir um pouquinho o que seria empreendedorismo e o que seria liderança. Eu acho que ambas as características, elas têm relação, não é, com a sua iniciativa diante da vida, não é, com a sua proatividade diante de um projeto e diante das demais pessoas. O líder, por si só, ele é uma pessoa que tem o foco principal no desenvolvimento das outras pessoas, né? Eu acho que esse é a grande razão de existir um líder, né? Ele está preocupado em inspirar, em levar um desenvolvimento para os demais, começando com o seu próprio desenvolvimento. E o empreendedorismo, seja o externo, né, assim, de você abrir um negócio, ou o empreendedorismo interno, ou o empreendedorismo corporativo, tem muito mais a ver com o seu protagonismo diante de algum tipo de necessidade, não é? De uma inovação que você veja, de uma postura diante de uma situação difícil que você esteja vivendo. Então, isso cabe para diversos contextos, né? Seja a sua saúde, seja os seus estudos, seja o seu trabalho, enfim. Então, o empreendedorismo seria a nossa capacidade, né, de se adaptar e de criar soluções diferentes em variadas situações. Então, eu posso ser empreendedora no meu trabalho, mas eu posso ser empreendedora na minha família com alguma questão, empreendedora no meu relacionamento, isso, né? E criando, e eu acho que isso é uma característica mesmo do povo brasileiro. Embora eu ache assim que também tem um lado meio acomodado, né, no povo brasileiro, mas também tem um lado da gente culturalmente descobrir novas oportunidades e fazer mais com menos, né? Eu acho que tem uma coisa que faz uma diferença bem grande no nosso comportamento, que é o senso de necessidade e o senso de urgência. Então, se ainda você não sente uma necessidade de fazer aquilo, ou não tem uma urgência que você faça, e essa urgência é muito mais interna, né, assim, de você eleger aquilo como urgente, realmente a pessoa não toma algumas iniciativas, né, não toma alguns tipos de decisão. Mas se você entender que aquilo realmente vai ser importante para você, ou vai ser importante para os outros, que vai fazer diferença para você, realmente você se estimula um pouco mais a tomar algum tipo de decisão. E o empreendedorismo, inclusive, é uma das competências essenciais da liderança, né? Existe um estudo bem interessante aí do Marcelo Veras, que elencou algumas competências comportamentais, gerenciais e técnicas que descrevem um pouco o que seria esse perfil ideal de um líder, né? E assim como a gente falou um pouco ainda agora, né, que o empreendedorismo não necessariamente é empresarial, a liderança também não, né? Eu acho que conhecemos diversos líderes aí na humanidade, né, que não trabalhavam em empresa nenhuma, né, mas que eram líderes aí de uma grande comunidade ou de uma grande ideia. E eu acho que líder é justamente isso, é a intenção de você mobilizar pessoas, né, desenvolver pessoas e levá-las para um caminho do bem, né? Exatamente. Então, se a gente for transportar essa questão da liderança para nós mesmos, seria a nossa capacidade de potencializar aquilo que a gente tem de melhor, de acionar nossos próprios recursos, né? Sim. Porque, no caso, um líder externo seria alguém que tem a capacidade de fazer outras pessoas se desenvolverem. A gente tem líderes religiosos, a gente tem líderes em várias áreas, né? Mas, se a gente for pensar na gente liderando nós mesmos, né? Seria essa nossa capacidade de acessar
né, e ir atrás, em busca dos nossos próprios recursos, que a gente às vezes fica muito limitado achando que a gente tem esse ou aquele recurso e não se coloca à prova, né, e não se desafia a ir mais a fundo. Ou responsabilizando outros, né, outras pessoas, outras instituições, por aquilo que deveria ser nosso, né, por iniciativas que deveriam ser nossas, e a gente acha que falta ao governo, ou falta à instituição, ou falta à escola, ou falta à família, ou outras pessoas deveriam viabilizar aquilo para a gente, né? Então, realmente, a gente tem todos os recursos, né, para ser o líder da nossa própria história. E, enquanto líder, a gente consegue, sim, mobilizar também outras pessoas, mesmo seja líder da sua própria vida, né? Você consegue mobilizar pessoas da sua família, da sua igreja, dos seus amigos. Então, você consegue mobilizar também muitas pessoas em prol do seu próprio plano de vida, por exemplo, da sua missão de vida, não é? Então, porque se a gente está em contato com isso, né, com a gente mesmo, cada vez mais centrado na nossa essência, é lógico que a gente vai conseguir inspirar as outras pessoas. E parece mesmo que quanto mais inteiro a gente está, né, quanto mais a gente está conectado com a nossa verdade, mais a gente consegue influenciar o outro positivamente, né? Pra gente, porque em vez a gente tem muito essa postura, não, você precisa mudar, você precisa fazer diferente. Mas que tal a gente começar por a gente mesmo, né? Eu acho que se a gente fizer assim, a gente vai ter condições de inspirar aquela pessoa. Às vezes a gente quer impor a mudança no outro, mas a gente só tem a capacidade de mudar uma pessoa no mundo, que é a gente mesmo. Com certeza. Né? E tem diversos momentos que a gente fica se perguntando assim, como eu me torno um líder, né? O que eu tenho que fazer para ser um líder melhor ou para ser líder da minha vida? E em qualquer tipo de direcionamento, treinamento, coaching ou qualquer ação de desenvolvimento que você possa ir em busca, você vai encontrar que a primeira providência que você tem que tomar é se autoavaliar, né? Desenvolver suas próprias competências para aí sim conseguir passar isso para as demais pessoas, que elas possam fazer o mesmo que você. Então, o líder ele também atrai os afins, né? As pessoas parecidas com ele, né? Ou que se afinam com as ideias dele. Você não agrada todo mundo, né? Você não tem um líder totalmente unânime. Você tem sim aquele que atrai as pessoas que têm afinidade com o discurso dele. E agora você tocou num ponto importante, porque a gente também acha que líder é essa pessoa capaz de conquistar, ou de seduzir, ou de gerar empatia com todo mundo, né? E, na verdade, não é necessariamente assim. Vamos pensar num grande líder, né, no âmbito da religião, que seria, ou da filosofia, mais ou menos, que seria Jesus, né? Ele foi um que não agradou todo mundo. Com certeza. Né? Então, assim, agradar todo mundo, né? Primeiro que é uma utopia. Então, a gente, buscando isso, né? Buscando esse agradar todo mundo, muitas vezes a gente perde a nossa postura de líder. Isso. Porque a gente passa, eu acho, a fazer... Vá me corrigindo. Eu acho que a gente passa a fazer coisas para não desagradar o outro. E isso não é ser líder, né? Assim, ao longo da história, né, da administração, teve um processo um pouco tempo atrás, uns 30 anos mais ou menos, de muita reengenharia, de muita mudança organizacional, onde era interessante que o líder fosse um pouco mais diretivo, onde ele fosse um pouco mais assertivo nas suas orientações. De uns tempos para cá, já começou-se uma ideia de que talvez o líder seja mais interessante, que seja um líder servidor, né? Um líder participativo, um líder democrático, onde ele escute o que as pessoas têm a dizer. Eu não acho que nenhuma postura exclusiva ela deve ser plenamente adotada. Eu acho que tudo tem a ver com o contexto, tem a ver com o grupo, né? Exatamente. Com aqueles fenômenos que acontecem ali. Exatamente. Então, nem tão democrático demais que você faça tudo o que todo mundo quer, que aí você perde a sua própria liderança, nem tão autocrático demais, né? Que você só diga o que você tem a dizer. Mas o que eu vejo que é fundamental, e aí isso tem um pouco a ver com o que a gente está discutindo, é a firmeza dos valores e a firmeza das ideias, né? Porque é isso que mantém o grupo coeso, é isso que mantém o grupo alinhado e afinado, né? Assim, se você for ver, a gente estava falando um pouco agora de Jesus Cristo, mas isso se aplica tantos né, outros, a Dalai né? Lama, a Mahatma Gandhi, aos próprios filósofos. Aos filósofos também. Todos, eles tinham suas concepções, né, básicas, seus valores, suas ideias principais inegociáveis, né?
E é isso que traz as pessoas para junto deles. Então, quem talvez não concorde com aquele tipo de postura, não vai se alinhar com aquele tipo de líder, né? Seja dentro da empresa, ou seja na vida mesmo, como a gente está falando, né? E daí corre muito até nas redes sociais, alguns memes, né? Algumas divulgaçõezinhas falando sobre a diferença entre um líder e um chefe. Sim. Nesse âmbito organizacional. Sim. Daí como que eles falam, como que você definiria a básica diferença? Assim, o que eu diria que é uma diferença bem elementar é em relação ao tipo de gestão. Eu acho que o chefe, ele faz gestão de processos, né? E o líder, ele faz gestão de pessoas. Ele está muito mais ligado, o chefe, a executar uma tarefa, ao modo como vai se fazer, a resultados específicos que serão alcançados, enquanto o gestor de pessoas, o líder, né, ele está muito mais preocupado em desenvolver as demais pessoas, né? Tem uma série de questões assim, um manda, o outro convida, um é mais autoritário, outro menos autoritário. Eu nem chegaria muito nesse âmbito, porque eu acho que isso é circunstancial, assim, eu acho que eu posso ter um chefe que também seja líder e posso ter um líder que também exerça as funções de chefe, né? Também é necessário desenvolver competências gerenciais mesmo, para que você possa exercer a sua liderança com resultado. Então, acho que ser só chefe não é legal, né? E também ser só líder, às vezes falta vamos dizer assim, a resolutividade, né? Fica também um pouco muito mais nas ideias, né? na inspiração. Então, precisa, eu acho que mesclar um pouco. Eu também não sou muito afeita a opiniões extremistas, assim. Eu sempre acho que cada pessoa tem o seu conjunto ideal de competências, o seu conjunto ideal de ideias, né? E ela cabe em empresas e outras não, né? Então, eu acho que a gente sempre encontra um lugar certo, um lugar para chamar de seu, né? Um lugarzinho ao sol. Exatamente, na vida ou nas empresas. E agora a diferença faz quando você de fato assume a sua postura, né? Assume o seu direcionamento na vida ou nas empresas. E aí tem um pouco a ver com o empreendedorismo, que é um pouco dessa atitude mais proativa, né? De iniciativa, de você expor suas ideias, de você expor seus projetos, né? Nada mais é do que você conseguir implementar projetos seus nas empresas, por exemplo, o empreendedorismo interno. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não, assim na hora pro cara descer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos.
Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta com a Andresa Amaral, psicóloga, falando sobre empreendedorismo e liderança. Bom, Andresa, no bloco anterior a gente estava falando um pouquinho, né, sobre aquele estudo que você falou sobre empreendedorismo. O que mais esse estudo coloca? Esse estudo, ele trata de algumas competências essenciais para a liderança, não é? E o empreendedorismo é uma delas, né? O empreendedorismo é uma competência, digamos assim, gerencial, né? O estudo ele é dividido em competências comportamentais, né? Interessantes para o líder, competências gerenciais que ele precisa desenvolver dentro da organização e competências técnicas. E o empreendedorismo está entre as competências gerenciais, né? Que é uma estratégia que você precisa conhecer algumas regras do jogo também, não é? Para que você consiga pôr em prática as suas competências pessoais. Se vê muito nas organizações que você entra pelas questões técnicas, entra pelo seu currículo, né, pela sua graduação, pelas suas experiências, e você sai pelas suas competências comportamentais. Então, é importante que você consiga desenvolver a gama de competências necessárias para que você vá se tornando um profissional cada vez mais completo, né? Não só como profissional, eu diria, mas como pessoa também. Eu acho que se você consegue pôr em prática as suas competências pessoais, realmente você consegue desenvolver todo o seu potencial pessoal, você vai usar as competências técnicas e gerenciais de uma maneira muito mais rica, não é? Eu também acredito nisso, que hoje a principal dificuldade não é nem a capacidade técnica, porque a gente dispõe de tantos recursos, né? Tantos cursos, até EAD mesmo, ensino à distância, tantas especializações, formações e tal, que ajudam a gente a ter esse conhecimento, fora a quantidade de informações que a gente tem aí nas redes, né? É verdade. Basta você digitar lá um livro, tem ele em PDF já para você ler, né? Não precisa nem comprar o livro. Mas eu acho que a grande questão, né, que enriquece um profissional ou qualquer pessoa é a capacidade de lidar com essas características internas mesmo, né? Que seriam essas características, assim? O que mais você observa de necessidade, de virtude a ser desenvolvida? Tem uma característica que é muito interessante para o líder, que é a inteligência emocional, né? O equilíbrio emocional, que é você partir do princípio que você precisa conhecer as suas nuances emocionais, né? Saber em que momentos você reage com uma emoção forte. Por quê? Porque isso afeta diretamente o seu comportamento. Na hora que você está sob o efeito de uma raiva, por exemplo, você fala coisas que não gostaria de falar, você tem reações que você não gostaria de ter. Ao passo que quando você está sobre uma emoção muito intensa, boa, por exemplo, você está muito feliz, você está muito anestesiado, está radiante com alguma coisa, você também tende a tomar alguns tipos de decisão que você não tomaria se você não tivesse tomado, né, por essas emoções. Então não é só estar feliz e sair fazendo as coisas, não. E tem o medo também, né? Sim, todas as emoções. Você fica com medo, ele tem dificuldade para agir ou para terminar um trabalho. Sim, sim. Né? Todas as emoções, quando elas afetam a gente muito abruptamente, a gente tende a tomar decisões de maneira equivocada, né? Ou não da maneira que usualmente a gente tomaria. Nesse sentido, o autoconhecimento é fundamental para você saber até que ponto, né, como você reage quando você está com raiva, quando você reage quando você está alegre, porque às vezes você está super alegre e vai lá no seu trabalho e começa a perder a rédea do negócio. Também não é por aí, né? Eu acho que é interessante que você tenha um estado de espírito alegre, né, mas que ele não equilibrado. Afeta, não é? Até a alegria tem que ser equilibrada. Exatamente. Né? Até porque a gente conhece também que, como psicóloga, a gente sabe que existem transtornos de humor, né? Sim. Onde você pode estar super eufórico.
E super eufórico também não é no estado normal, não é assim, não é o estado regular, não é o estado que você tome decisões baseadas nas suas competências gerenciais, nas suas competências técnicas. Talvez sob emoção forte você vai tomar decisões muito mais emocionais, não é? E é justamente esse o grande ganho da inteligência emocional, onde você aprende a reconhecer os gatilhos que levam você a sentir essas emoções fortes e em seguida administrar essas emoções, né? Então, olha, eu já percebi que em determinada situação eu tenho muita raiva, eu tenho muito medo, né? Eu tenho muita vontade de falar tal coisa para as pessoas. Eu fico muito feliz, as pessoas sabem como me agradar e fazem determinada coisa e eu vejo que depois dessas emoções eu faço isso, eu faço aquilo. Então, é a hora que você consegue, com a sua inteligência emocional, gerenciar essas situações e não deixar que as suas emoções conduzam o seu comportamento. Assim. Pois é, e numa situação dessa de inteligência emocional, de raiva, por exemplo, de repente você trabalhando seu autoconhecimento, você vai lá e percebe que numa situação de raiva, o que eu tenho a fazer? Não é conversar, por exemplo. Talvez, né, tem gente que funciona assim, cada um funciona de um jeito. Mas, por exemplo, numa situação de raiva, talvez o melhor seja eu ficar na minha sala, ou dar uma volta num outro ambiente, ou dirigir minha atenção para outra coisa, para eu me centrar de novo e poder dar uma solução para aquilo ali. Mas isso, a gente precisa entender que se a gente não olhar para a gente, não tiver um trabalho de inteligência emocional, e não passar a olhar a inteligência emocional com esse tipo de enfoque, de importância, a gente nunca vai mudar. E vai sempre, porque a nossa sociedade, ela valoriza muito essa questão do conhecimento, sim, né, do cognitivo. Verdade. Mas não valoriza isso muito ainda. Então você tem lá mestrado, doutorado, não sei quantas mais coisas, N diplomas, mas não sabe lidar com uma frustração. E se vê assim, em muitos estudos que profissionais da mesma formação, da mesma graduação, com a mesma condição técnica, uns têm mais sucesso do que outros, né? Então se entende que esse rol de competências comportamentais, gerenciais e técnicas é que compõe a entrega efetiva, né, do ser líder, né, do líder mesmo. E também eu acho importante dizer aquilo que a gente estava falando até no intervalo, né? Tipo assim, existem vários perfis, as pessoas são diferentes. Então, tipo, se você está tentando um trabalho que exige determinadas características e você não consegue aquele trabalho, não é porque você é ruim, é porque você não tinha aquelas características. Não dá, a gente tem essa tendência a padronizar tudo, né? Sim, com certeza. E não é, de repente, uma pessoa super carismática pode não ser um bom líder, né? Não adianta ficar só distribuindo sorrisos, né? É preciso essa gama de características que a Andresa falou. E acho uma outra coisa também importante é que a gente não pode... Eu acho que a gente não deve entender, por exemplo, o trabalho, tem muito essa mentalidade, né? Que chegou no trabalho, esquece os problemas de casa. Ou uma coisa sou eu profissional, outra coisa sou eu na vida pessoal. Isso tem fundamento, então, eu já tenho minha opinião, vou falar já, mas vamos ouvir quem entende. Não, eu costumo dizer que a gente não tem dupla personalidade, né? A gente não consegue ser duas pessoas totalmente distintas, uma em casa e outra no trabalho. O que a gente recomenda é que os problemas de casa sejam resolvidos em casa e os problemas de trabalho sejam resolvidos no trabalho. Se você levar os seus problemas do trabalho para casa, sua esposa, seu marido também não vai gostar, né? E vice-versa. Então você tem que resolver cada uma das instâncias nas suas instâncias. Mas que você não deixa de ser. Se você é uma pessoa alegre, você vai ser no trabalho, no seu ambiente pessoal, onde você Mas quiser. eu digo assim, hoje às vezes as empresas têm essa postura, tipo, chegou aqui no trabalho, esquece casa. Não é assim que funciona. Não né? Por exemplo, como é que uma mãe ela não tira a cabeça, né? Tá com um filho doente em casa, ela vai trabalhar e vai ter uma alta produtividade? Isso. Não é assim, naquele momento, ela vai ter alguma limitação, ela vai ficar meio dividida pensando que ela é um ser humano. Fica, exatamente. E aí é onde você precisa encontrar uma alternativa de que se você não está bem, não vai trabalhar, né? Existe uma certa foco nas organizações de avaliar o absenteísmo, que é a ausência das pessoas, a quantidade de vezes que ela não vai trabalhar. Mas existe um outro índice que os psicólogos têm estudado um pouco mais, que se chama presenteísmo, que é o fato daquele funcionário estar ali só de corpo presente. Sim. E que aí, assim, a qualidade de vida dele vai estar afetada, porque se ele está preocupado com outras coisas, ele, né, não está inteiro ali no trabalho.
nem está inteiro em casa, nem está inteiro no trabalho. Ele não fica bem com a família, não fica bem no trabalho, então acaba que é uma presença ausente. Sim. E isso também causa danos, né, à saúde. Assim, eu acho que a gente também não está falando só das empresas, eu acho que a gente também está falando aqui de qualidade de vida. Isso, com certeza. E que, assim, de fato, você não estar bem ou você não estar confortável ou não estar se sentindo bem, às vezes a pessoa está com um problema muito sério na sua família, precisa do trabalho, né, para conseguir dar andamento às suas questões familiares, precisa do dinheiro mesmo e da ocupação, né, para arejar a cabeça com outros assuntos, mas ela talvez não está inteira. Então, acho que são duas situações distintas, né, que aí sim, recursos humanos, um líder um pouco mais sintonizado com as questões das pessoas, vai compreender aquele momento da pessoa, que eu acho que são momentos pontuais, que são momentos que as pessoas também necessitam do apoio empresarial, né? Depois de tanto que elas se doaram, que elas ofereceram ali de horas extras ou de empreendedorismos, né? E aí tem a hora também da contrapartida da empresa. Exatamente, precisa não ficar naquela visão muito antiga, né, de que meio escravocrata, Sim. né? E não é mais isso há muito tempo, embora a gente saiba que, né, isso também não é uma realidade, não deixou totalmente de ser realidade, mas assim, a gente tem que mudar, a gente tem que entender que, por exemplo, nossa relação com o trabalho é uma via de mão dupla. Sim. Né? E precisa fazer sentido, assim, para as pessoas. Precisa ter um sentido. Eu acho que aquele trabalho mecanicista, aquele que você vai para fazer uma atividade que você nem sabe por que está fazendo aquilo, nem para quê, nem qual o objetivo daquilo, isso já não funciona mais para as novas gerações, né? A gente tem gerações de baby boomers, geração X, geração Y, e agora a geração Z, que são aqueles profissionais que já vêm totalmente sintonizados com a internet, já nasceram, nem sabiam o que não era internet, né? Uhum. E eles têm outro tipo de ideia, né? Eles estão sintonizados muito mais com a sua qualidade de vida, com a sua relação intrínseca do que ele quer para si e o que a empresa vai proporcionar em prol do seu objetivo pessoal. Ok, então só para a gente encerrar, já que a gente falou, né, da nova geração, seria a minha próxima pergunta, né? Como é que a gente faz para estimular esse protagonismo juvenil para que esse adolescente, esse jovem venha a ser um empreendedor e um líder no futuro? Então, acho que cada um encontra suas próprias alternativas, né? Mas eu acho que existe uma série de informações na internet, ou de processos terapêuticos, ou processos de coaching, ou processos de formação. A gente sabe que o Sebrae também tem uma função muito interessante para desenvolver os protagonistas, né? Novos empreendedores. Tem aquela Junior Achievement, sim, né? Sim, tem várias entidades que promovem isso, né? Sim, exatamente. Lembro que lá em São Paulo a gente tinha a Academia Educar, né, da Fundação Educar. É verdade. E aqui no RN precisava crescer mais isso, né? É verdade, né? Quem sabe o projeto. Exatamente, porque eu acho que aqui a gente tem muita visão ainda de ser funcionário público. É verdade. E não empreender. Acho que lá em São Paulo, como a gente tem muita concorrência, a gente é meio obrigado a criar novas possibilidades, né? Mas tá ótimo, Andresa, a gente está aqui passando o seu contato no vídeo, né? Que você é da Aquarela Consultoria. Isso. Quem quiser mais informações, conhecer um pouco mais do trabalho da Andresa, é só clicar lá, aquarelaconsultoria.com.br, não é isso? Exatamente. E o telefone tá aí na tela também. Bom, eu te agradeço muito, Andresa, espero que você volte outras vezes. Ah, que bom. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto. É também um assunto corriqueiro, já que trabalho com coaching, já que trabalho com desenvolvimento de pessoas nas empresas, né? Seja individual ou em grupo. Isso me dá uma grande satisfação também, né? E também promove a minha qualidade de vida, que a gente também precisa pensar em nós como profissionais, né? Exatamente, nada como fazer o que a gente ama. É isso aí. Pois eu espero vocês no próximo programa e agradeço. Bom domingo, até mais. TV Câmara, a TV do povo de Natal.